Bom, esse mapa fala da suspensão do processo conforme o Código de Processo Civil. Artigo 313. Hipóteses de suspensão do processo: pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, ou seja, morte da parte, no caso o autor, direito transmissível, e tem que existir habilitação dos herdeiros nos autos, sob pena de extinção do processo. Também se perde a capacidade processual pela perda da capacidade mental. Nesse caso, nomeia-se um curador para representar o inapto mentalmente. Pela morte do réu, então o autor pode citar os terceiros herdeiros, terceiros herdeiros ou herdeiros. Morte do procurador, do advogado, então o juiz vai intimar para que seja constituído novo mandatário em 15 dias. Segunda hipótese de suspensão do processo é pela convenção das partes. Então, vamos supor que tem que ser feita alguma diligência para esclarecer algum ponto do processo. Então, até 6 meses de suspensão pode ser convencionado pelas partes e homologado naturalmente pelo juiz. Pela arguição de impedimento e suspeição, ou seja, se arguir dentro de um processo impedimento ou suspeição do juiz, até a deliberação definitiva sobre esse assunto, o processo fica suspenso. Bem como pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Ou seja, o novo CPC, que já não está tão novo assim, né? Ele dá muita importância a essa parte da consolidação da jurisprudência. Então, se apura, no caso de postulação desse incidente de demandas repetitivas, para depois dar prosseguimento ao processo. Ou seja, se for admitido, o processo é extinto. Já se chega à conclusão, melhor dizendo. Quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal do outro processo pendente. Por exemplo, quando se discute uma indenização por desapropriação e a propriedade da área ainda não está totalmente definida, existe uma disputa judicial pelos direitos à propriedade, no caso de uma promessa de compra e venda que foi adimplida parcialmente por uma das partes. Então existem controvérsias em relação ao direito de propriedade, no caso de disputas também possessórias de outra natureza. Então o processo de desapropriação pode ser suspenso, ou no mínimo suspenso o levantamento dos valores. Tiver de ser proferida somente após verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. Então, se tem um ponto elementar do processo e em outro juízo foi requisitada a produção de prova, então o juiz desse processo suspende até no máximo 1 ano. Por motivo de força maior, ou seja,
Vamos supor que chova e destrua fisicamente os processos. Um fator invencível e imprevisível, e a termos genéricos. Nesse caso, a suspensão até que os autos sejam reconstituídos, ou seja, o prazo é indeterminado. Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Então está vinculado aí às deliberações do Tribunal Marítimo. Bom, parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, pela morte ou capacidade processual das partes, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Está aqui o artigo 689. Proceder-se à habilitação nos autos do processo principal na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. Artigo 687. A habilitação ocorre quando o falecimento de qualquer das partes interessadas houver de suceder no processo. A habilitação pode ser requerida pela parte em relação aos sucessores do falecido, pelos sucessores do falecido em relação à parte. Parágrafo 2º. Não ajuizada a ação de habilitação ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo. Observará o seguinte: o falecido réu ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Tá aí, morte do réu, 2 a 6 meses. Inciso 2. Falecido o autor, sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação do seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos mesmos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Então não é automático a subrogação dos direitos para os herdeiros, eles têm que se manifestarem. Parágrafo 3º. No caso de morte do procurador, qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo em resolução do mérito. Ou seja, se não nomear novo advogado, o processo está extinto. Sem resolução do mérito, ou seja, pode entrar de novo depois se quiser, mas vai ter que o mesmo trabalho novamente. Parágrafo 4º. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano. Nas hipóteses do inciso 5 e 6 meses, inciso 2. Lembrando, inciso 5 é quando depender de outra causa, inciso 2 pela convenção. Então, quando depender de outra causa, pode suspender 1 ano. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º. Exatamente esses que acabaram de serem mencionados. Bem como, no caso de ação penal, com implicações no objeto da lide civil, também pode ser suspenso por 1 ano. Ou seja, o processo é suspenso até o obstáculo ser superado. Bom,
Tá aí a interpretação do artigo 313 do CPC.